Bem-vindas e bem-vindos a mais uma sexta-feira com a nossa mensagem especial. Hoje vamos falar de Gênesis 5 e 6 com foco em Noé. Ele foi um exemplo de fé e resiliência em tempos complicados. Vamos juntos aprender o que esta história pode nos ensinar para sermos mais firmes e confiantes? Gênesis 5 mostra uma linhagem desde Adão até Noé. O capítulo começa reafirmando que Deus criou o ser humano à sua imagem, tanto homem quanto mulher, e os abençoou. O capítulo então passa a listar os descendentes de Adão, começando por Sete, o filho que nasceu após a morte de Abel. A genealogia é traçada até Noé, com destaque para a longevidade dos patriarcas que viviam muitos séculos. Cada patriarca é descrito com a idade em que teve filhos e com a idade em que morreu, o que reforça a realidade da morte após a queda. Os descendentes de Adão mencionados são, e eu vou ler aqui, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque e finalmente Noé. O relato de Enoque é um dos pontos mais significativos do capítulo. Ele andou com Deus e, ao contrário dos outros, não morreu, pois Deus o tomou para si. Enoque viveu 365 anos e foi levado por Deus, isto é, ele não passou pela morte. Matusalém, filho de Enoque, é o homem que com mais tempo viveu, alcançando 969 anos. A genealogia termina com o nascimento de Noé e seu pai Lameque, ao dar-lhe o nome, profetiza que Noé trará alívio em meio à maldição da terra causada pelo pecado. E fala também que Noé tem 3 filhos, que são Sem, Cã e Jafé. Passando agora para o capítulo 6 de Gênesis, ele relata o aumento crescente da maldade humana na terra e a decisão de Deus de destruir o mundo com um dilúvio e sua escolha de Noé como homem justo que seria salvo para preservar a humanidade e os animais. Gênesis 6 começa descrevendo que, à medida que os seres humanos se multiplicaram, os filhos de Deus tomaram por esposas as filhas dos homens. Deus então observa que a maldade dos seres humanos cresceu a ponto de seus pensamentos serem continuamente maus. E aí a corrupção e a violência se espalharam por toda a terra. O capítulo descreve também que Deus se arrependeu de ter criado o homem e decidiu destruir a humanidade e todos os seres vivos com um dilúvio, devido à maldade generalizada. Aqui é importante reforçar que a palavra arrepender não significa que Deus cometeu um erro, mas sim que ele estava profundamente entristecido com a degeneração moral da humanidade. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ele é descrito como um homem justo, integrado aos seus familiares e que andava com Deus. E aqui temos o seguinte ensinamento: obedecer e confiar em Deus, mesmo que as pessoas ao nosso redor não entendam as nossas escolhas. Noé ficou firme em seu propósito, mesmo sendo ridicularizado, porque sabia que a palavra de Deus era verdadeira. Deus então revela a Noé que destruirá toda a carne com um grande dilúvio, pois a terra está cheia de violência. Contudo, Deus oferece um plano de salvação para Noé, sua família e os animais, por meio de uma arca que Noé deve construir. Deus dá instruções para a construção da arca. Ela deveria ser feita de madeira de gofé, com compartimentos, calafetadas com betume e com dimensões específicas. A arca teria 3 andares e uma única janela e porta. Deus estabelece uma aliança com Noé
prometendo que ele e sua família seriam salvos na arca. Além deles, Noé trouxe um casal de cada animal, macho e fêmea, para que a vida deles fosse preservada após o dilúvio. Deus também instruiu Noé a armazenar provisões de alimentos tanto para sua família quanto para os animais. E assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandou. Deus não destruiu a humanidade imediatamente. Ele esperou, dando a Noé o tempo necessário para construir a arca e pregar para as pessoas, oferecendo a oportunidade de se arrependerem. Isso mostra que Deus é paciente e oferece chances para que todos se arrependam e se voltem para Ele. Quer saber mais os detalhes dessa história? Vai ler a Bíblia. Ela está em Gênesis 5 e 6. E é claro, se você gostou da nossa reflexão de hoje, compartilha com os amigos, curte e se inscreva no canal. Vamos espalhar a verdade para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por Jesus. Até a próxima sexta com mais uma mensagem especial.